Boa tarde, eu quero meditar aqui com vocês nessa tarde. É um texto da Bíblia Sagrada que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 1 ao 5, que diz assim: Certo sábado, quando Jesus e os seus discípulos estavam passando por um campo de trigo, os discípulos iam quebrando e debulhando as espigas de trigo com as mãos, comendo os grãos. Mas alguns fariseus disseram: seus discípulos estão colhendo grão, o que não é permitido no sábado. Jesus lhe respondeu: vocês não leram as Escrituras? Nunca leram que o rei Davi fez quando ele e seus homens estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da oferta, o pão especial que era colocado diante do Senhor, e comeu o que era permitido ao sacerdote, e repartiu com os outros. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Esse texto aqui do Evangelho de Lucas, ele narra, ele conta uma situação do ministério de Jesus que traz uma lição muito poderosa, muito instrutiva para as nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer que num sábado, eles iam passando pelo campo de trigo e os discípulos de Jesus, eles tiveram fome e eles começaram a tirar aquelas espigas e debulhar e a comer porque estavam com fome. E os fariseus, eles protestaram com relação a essa atitude dos discípulos de Jesus. E Jesus respondeu para os discípulos, para os fariseus, respondeu dentro das Escrituras o que eles não enxergavam, o que eles não enxergavam de uma forma sadia, né? De uma forma correta. O evangelista Mateus, no Evangelho de Mateus, ele esclarece bem melhor esse discurso de Jesus no capítulo 12, no versículo 5, quando ele expõe melhor exatamente o que Jesus estava falando para os fariseus. Ele diz assim: e vocês nunca leram na lei de Moisés como os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado e, no entanto, ficar sem culpa? Eu afirmo a vocês que aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o significado desta palavra das Escrituras, desejo misericórdia e não seu sacrifício, não teria condenado aqueles que não têm culpa. Jesus explicou bem melhor aqui no Evangelho de Mateus o discurso entre essa questão de fazer protesto e não utilizar a misericórdia, né? Porque a misericórdia, ela é uma base muito essencial para quem quer discursar alguma coisa ou para quem quer protestar alguma coisa. Ele fala aqui dessa misericórdia porque a misericórdia traz um sentido de compaixão, ou seja, misericórdia ela nos dá num sentido assim mais assim natural, mais humano, no sentido de entranhas de misericórdia, ou seja, ter fome, né? Quem tem fome sabe bem explicar o que é sentir, né? A fome. Quem está exatamente com fome sabe explicar. Tem um discurso mais verdadeiro,
porque ele sente e está discussando aquilo que ele sente. Diferente da hipocrisia dos fariseus, né? Que protestavam ali com a barriga cheia quem estava com fome. Ou seja, esse discurso ele nos ensina exatamente a gente ter um pouco de compaixão, porque quando a gente tem compaixão, a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro para tentar entender o sofrimento, a dificuldade do outro. Quando a gente entende isso, a gente deixa de julgar, a gente deixa de ter um discurso vazio, a gente começa a ter um discurso carregado de sentido, porque a gente sente a necessidade do outro. Aí Jesus, mais na frente,